Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha. Minha voz até deu uma embargada agora, mas agradecer a todo mundo mais uma vez pelo acompanhamento aí no último podcast, né? A gente voltou de vez e aí estamos mais uma vez aqui agradecendo a participação de vocês. E a gente veio aqui, eu, Iago Travatini, junto com a Laura Rezende, com o Stefano Pottsclair e o Rodrigo Acioli, para comentar um pouquinho sobre o mercado pecuário, o mercado de grãos, né? A gente viu aí umas movimentações interessantes, principalmente no mercado do milho nessa última semana. O boi meio que acompanhando essa toada, mas ainda assim, né? Se você para analisar no longo prazo, desde agosto 23, os contratos futuros estão meio que no mesmo patamar ali, mas ainda assim um pouco mais de instabilidade e principalmente um pouco mais de desvalorização, tanto no físico quanto no futuro, nessa última semana. Eu vou deixar todos esses comentários sobre o mercado do boi, até porque ela está também mais próxima, né? E eu vou trazer talvez algum adicional em cima do que ela trazer para a Laura. E aí, no bloco seguinte, digamos assim, né? Eu vou falar um pouquinho sobre um relatório do SDA e como o SDA, que é basicamente o maior órgão de agricultura do mundo, está apostando todas as suas fichas no mercado pecuário brasileiro para basicamente ser o grande responsável, né, para exportação do mundo, né? Quando eu falo exportação é basicamente o SDA está apostando que o Brasil vai nutrir a demanda de importação do mundo com a sua carne bovina. Eu vou detalhar mais isso um pouquinho mais à frente, mas antes disso, eu vou deixar que a Laura traga o que está acontecendo no mercado do boi gordo, traga um pouquinho sobre essa instabilidade, o que que explica basicamente, né? A gente acho que pode resumir muito em oferta, mas o que a gente tem visto nesses últimos dias aí é um mercado bem mais frouxo, sofrendo com uma pressão negativa um pouco maior. Mas eu vou deixar para a Laura trazer o que está acontecendo nos detalhes aí. Laura, fica à vontade. Obrigada, Iago. Mais uma vez cumprimentar a todos aí, né, que estão nos assistindo por mais uma semana, assistindo ou ouvindo, né? É sempre muito bom ter a companhia de vocês, saber que a gente está conseguindo auxiliar de alguma forma e agregar um pouquinho, né? E o mercado pecuário não está com notícias tão positivas aí nos últimos dias, né? Já tem um mês, basicamente, que a gente vê essa pressão baixista se intensificando, né? E a última semana não foi diferente, principalmente quando a gente olha para a Bolsa. A gente tem falado já disso há algum tempo, da divergência ou diferença de alguns estados brasileiros, né? Então, de observar esse movimento discrepante, né? Em uma praça desvalorizando mais, outra menos, aí não foi diferente também do que a gente viu na última semana. Então, a gente observou todas as praças passando por esse movimento de desvalorização, na verdade, com exceção do Mato Grosso e Pará, passou por uma leve valorização de 0,5%. São Paulo também, segundo o nosso indicador aqui, passou por uma leve valorização também, tá? Mas quando a gente olha, e lembrando que isso a gente faz as médias, né, semanais e tudo, quando a gente olha realmente o que está pairando no mercado, é muito mais um cenário de baixa, os frigoríficos tentando pressionar. Então, o boi China em São Paulo, por exemplo, que antes a referência de preços para a gente era 245, hoje a gente já está vendo como referência, como padrão, um boi China de 240, boi comum de 230. Claro que tem aí as divergências, né? Então, 235 uma variação ali de R$ 5 para baixo, R$ 5 para cima, isso é comum de ocorrer. Mas, no geral, o que a gente tem observado é essa pressão de baixa, e o estado que tem mais sofrido com isso continua sendo o estado de Minas Gerais, né? Então, semana passada já passou por esse cenário de desvalorização, isso muito mais por uma correção, né? Minas Gerais estava bem valorizado, os preços muito parecidos com os que estavam rodando no estado de São Paulo também. Então, é muito mais um equilíbrio, né, de preços aí, né? E um ponto, acho que interessante da gente falar também, né, é que até me perguntaram ontem numa entrevista, que é em relação ao descarte de fêmeas, se ele tem continuado durante o ano de 2024, né, nesse início de ano aí, como foi em 2023. Felizmente, a gente ainda não tem esses dados a nível Brasil, né? O IBGE lança um pouquinho mais para frente para a gente conseguir ter essa avaliação, mas alguns indicadores nos demonstram que as fêmeas continuam sendo bastante descartadas aí, principalmente vacas, né?
Quando a gente analisa o spread entre o boi gordo e a vaca gorda, o que é esse spread? Né? A diferença de preços entre a arroba do boi com a arroba da vaca. O que a gente tem observado é um nível acima do que a gente tem numa média histórica. Então, a média histórica está na casa de 8%, a arroba do boi em 8% acima da arroba da vaca, né? E agora, nesse momento, a gente tem observado um boi valendo 10% a mais do que a vaca, ou seja, 2 pontos percentuais acima do que realmente costuma acontecer na nossa média aí. É um dos indicativos que demonstra isso para a gente, né? Que as fêmeas continuam sendo descartadas, então tem muita fêmea no mercado, automaticamente os preços das fêmeas são mais pressionadas, né? Principalmente da vaca aí. Outro indicador que nos demonstra também é o preço da carcaça casada de vaca, né? Que também tem mostrado uma dificuldade de escoamento, justamente por essa sobreoferta e os preços cederem bastante. Aí até já falando um pouquinho de preços, né? Mas saindo um pouquinho dessa questão de descarte, né? De fêmeas, outro ponto que a gente tem observado, eu acredito até que o Rodrigo possa comentar depois para a gente, mas é em relação aos preços da B3. Nós observamos os preços cederem por mais uma semana aí, né? Então, se a gente observa aí a valorização, o contrato de abril foi o contrato que mais caiu no comparativo da última sexta com a penúltima sexta, né? Olhando esse comparativo semanal encerrado. E por que eu estou falando da sexta, né? Porque sexta foi um dia importante para a gente, principalmente para os contratos de abril e de maio, que rompeu o que a gente chama de suporte, né? Que é um nível ali de preços do mercado que está mais difícil daquele nível ultrapassar e ceder mais, mas se ultrapassado, o mercado tende a buscar preços menores ainda. E foi o que ocorreu na sexta-feira. Então, tinha tempo que o mercado vinha testando 229, subia, testava 229, mas não conseguia ultrapassar. E na sexta a gente observou isso acontecer. Então, foi um ponto bastante marcante aqui para a gente. E tanto que ontem, na segunda-feira, né, nós observamos o mercado ceder significativamente. Chegou até próximo aí dos 225 para o contrato de maio. Então, renovando, só não são as mínimas, mas desde que a gente começou a ter liquidez, ou seja, bom volume de negócios nesse contrato, nesse vencimento específico que é o de maio, o mercado não tinha atingido níveis tão baixos como esse 225, que foi a mínima de ontem, tá? Hoje o mercado acordou um pouco mais positivo, com uma recuperaçãozinha aí de 0,22%, mas a gente ainda continuou com preços bem baixos, né? O abril valendo 227, juntamente com o maio aí nessa casa de 227,50 nesse exato momento, na terça-feira, dia 27, às 10h38. Demonstrando esse pessimismo que a gente vê hoje, né, no mercado físico aí, escalas ainda bastante alongadas, na casa de 10 dias, refletindo, né, essa sobreoferta de animais que a gente tem observado. Algumas regiões do Brasil com as escalas ultrapassando um mês, já chegando aí em abril, tá? Então, realmente uma situação pessimista que a gente tem observado, né? E talvez até alguns indícios já da safra se aproximando aí, né? Bom, mas é isso que eu tenho observado, Iago. Não sei se é o que você tem observado aí também, se quiser complementar. Laura, acho que o que você trouxe aí é bem realmente o que está acontecendo, né? Acho que o grande culpado, obviamente, continua, pelo menos na minha visão, sendo oferta, tá? Eu acho que poderia até, assim, a gente voltar lá atrás e comparar volume de abate, né? É um comentário que eu acho que eu, inclusive, trouxe na semana passada. A quantidade de animais abatidos em janeiro, em agosto 23, janeiro 24 e agosto 23 foi muito próximo. Mas o preço ainda está um pouco distante do que foi em agosto 23, né? Lembrando que final de agosto a gente fecha ali com preço médio de final de agosto, se eu não me engano, foi R$ 200. Então, assim, a gente ainda está num patamar ali 20, R$ 30 acima, mas obviamente o mercado está pressionado, tá? Por conta desse excesso de oferta. O mês de fevereiro, eu particularmente acredito que vai ser um recorde para o mês de fevereiro. Não tem como ser recorde histórico porque são menos dias úteis, mas olhando para a média diária de abate, provavelmente a gente vai ter um grande volume de animais abatidos em fevereiro, reforçando o sentimento. E acho que é um ponto muito interessante sobre ciclo, né? Um comentário que eu trouxe sobre ciclo. O ciclo não é um processo que ele dura 3 meses e pronto, o preço começa a subir. A gente tem, basicamente, são recorrentes e sucessivos meses em que o produtor, né, o pecuarista, vai abatendo as suas fêmeas e vai colocando mais oferta no mercado
E isso vai gerando no longo prazo, obviamente, uma escassez de oferta lá na frente. Mas por enquanto, a gente vai enxergar durante 12 meses, 24 meses consecutivos de um abate de fêmeas acima da média histórica para aquele mês. E a gente está agora inserido dentro disso, talvez na metade, enfim. É um momento que a gente já está flat de preço, né? Desde agosto, basicamente, a gente não sai do lugar do ponto de vista de o preço não avança, não consegue sustentação, vai nos 240, como chegou lá 250 no final de novembro, mas depois recua. Mas o que eu consigo ver é como o mercado está bem ofertado e que esse processo do ciclo é um processo que vai de mês em mês, né? Você vai tendo mês recorde de oferta, no mês seguinte você vai tendo novamente um descarte muito grande, e aí você vai conjecturando essa visão de que o ciclo vai trazendo seu impacto mês a mês, ele não é um impacto de uma vez só. E aí, É, pode e não falar, tem Laura. segredo, né, Iago? Assim, para a gente observar os preços subirem e se recuperarem, primeiro a gente tem que enxugar a oferta, o excedente de oferta que foi criado lá em 2021. 2021 nós tivemos a maior retenção de fêmeas da história, ou seja, lá naquele momento nós também criamos maior potencial produtivo, teoricamente, né, do Brasil, e esse potencial produtivo está sendo colhido agora em forma de abate, né, abatendo os animais aí. Então, primeiro a gente tem que colher todo esse excedente produtivo que foi criado. Primeiro, o bezerro ele tem que começar a se valorizar, apresentar preços melhores para incentivar o criador a investir mais na atividade de cria e parar de descartar fêmeas. E eu estava até comentando agora com os nossos clientes que a gente estava em reunião, o criador ele não está descartando fêmea porque ele quer, né? Porque ele precisa, obviamente. Ele não está só desanimado da atividade de cria, ele tem conta para pagar. Então, o bezerro que antes valia 3.800, agora está valendo 1.600, 1.700 reais. E ele continua tendo o mesmo financiamento para pagar, a mesma mensalidade ali da escola dos filhos, do custo do funcionário. Então, ele precisa agora bater quase dois animais, né, quase dois bezerros, para dar o preço de um que ele tinha antes. Então, esse movimento aí é muito mais até de necessidade do pecuarista, do criador, né? E isso só vai parar de acontecer, primeiro, para aquele pecuarista que tem caixa e consegue tomar essa decisão de uma forma mais inteligente, pensando na virada do ciclo, mas ele precisa ter caixa para fazer isso, né? Ou segundo, o bezerro começar a se valorizar aí para o criador falar, não, agora eu não preciso mais abater essa vaca, porque o bezerro ele está se pagando e me ajudando a pagar essas contas. E isso aí eu só vejo que vai começar a acontecer a partir do segundo semestre desse ano. Não Sim. acredito que tem potencial para que o bezerro melhore ainda no primeiro semestre, não. O padrão histórico, pelo menos até maio, não joga a favor nem do Bezerra, nem do Boi Gordo. Bem, e aí, para não alongar muito, né, para a gente não ficar muito dentro disso, aí, porque é um assunto que vai gerar, obviamente, sempre discussão, eu vou trazer um relatório, né, vou falar sobre um relatório que saiu do SDA na semana retrasada, passada, que foi um relatório sobre projeções para 2033, tá? E esse relatório, basicamente, eu acho que fala sobre os Estados Unidos, né? O foco deles é falar sobre proteína animal nos Estados Unidos até 2033, fala sobre grãos também. Mas olhando para a carne bovina, o que me chamou a atenção é que eles também fazem uma projeção de longo prazo, né? Para o trade, né? Basicamente, os maiores exportadores e importadores. E, basicamente, eles estão apostando que a exportação de carne bovina até 2033, frente aos números atuais, cresceria em torno aí de 14, 15%, né? Sairia de 11,75 milhões de toneladas para 13,51 milhões de toneladas, ou seja, um crescimento aí de 1.700, 1 milhão e 700, na verdade, né? Toneladas entre esses próximos 10 anos. Só que o que me chamou a atenção nessa projeção é que basicamente quem vai crescer e quem vai puxar esse crescimento, pelo menos na visão do SDA, é o Brasil. Dessas 1.757.000 toneladas que seriam exportadas a mais entre 2023 e 2033, o Brasil seria responsável pelo crescimento de 1.007. Então, a gente estaria falando que o Brasil seria responsável por 60% desse crescimento das exportações de carne bovina do mundo. O segundo país que mais vai crescer, né, se eu estratificar por país, seria a Índia, mas a Índia sairia de 1,42 milhão de toneladas para 1,60 milhão de toneladas. Então, um crescimento bem mais tímido que o brasileiro. Então, isso mostra para mim que, pelo menos, se a gente aqui não quer apostar, mas o maior órgão de Ministério da Agricultura do mundo, digamos assim, né, o maior departamento de agricultura do mundo, está apostando que a pecuária brasileira vai avançar
e precisa que ela avance para que o mundo continue consumindo carne bovina nos preços atuais, para que a gente continue crescendo as exportações globais de carne bovina, né? O trade global de carne bovina. Então, me chama a atenção isso, né? Que a aposta está sendo muito concentrada no Brasil, e com esses números, vou até trazer aqui para a gente fazer esse cálculo na hora. O Brasil sai de uma participação hoje de 23% do mercado para 28% do mercado, né? Responsável pelo trade global de carne bovina. Então, um avanço de 5 pontos percentuais, uma participação crescente, quase um terço do comércio global de carne bovina do mundo sairia do Brasil em 2033. E a gente tem superado as estimativas sempre para cima, né? Então acho que isso poderia acontecer também. Então, é um número que me chamou a atenção e que provavelmente a gente vai poder, vai comentar um pouquinho mais sobre ele lá no Instagram também. Achei bem interessante como a gente tem apoiado, na verdade, tem apostado muito na nossa produção e, consequentemente, exportação de carne bovina. E aí, eu acho que eu já vou passar a bola também aqui para o pessoal do Grãos, para eles comentarem um pouquinho sobre o que está acontecendo. E até vou trazer um número aqui, Stefan, que eu acho que chamou a atenção para mim, pelo menos, né? Se eu não me engano, na safra passada, né, o sojicultor, né, colhia em torno aí de 60 sacas por hectare na média, vamos supor, alguns específicos, né, obviamente, e te conseguiam vender a 150, 140, R$ 160 a saca de soja dele, né? Se você pensar um cara de 1.000 hectares, ele faturava 9 milhões, certo? Se eu tiver errado aqui em algum cálculo, você me avisa. Esse cara hoje, em teoria, colhe 50 sacas por hectare, nessa mesma área e vende a 90. Então, se você pegar o número de faturamento desse cara, e aí volta para toda aquela questão sobre o receio com o agro brasileiro, o faturamento desse cara vai para 4 milhões e meio, ou seja, cairia 50% no faturamento dele por conta dessa quebra de preço e dessa quebra de safra, digamos assim. Então, acho que é o que tem chamado a atenção do mercado, né? O receio do comportamento, do faturamento do agro brasileiro, né? Mas me chamou a atenção essa queda de 50%, em alguns casos a gente fala de 60% de queda de faturamento. Mas é isso que eu queria só adicionar esse comentário aí, porque achei bem interessante. Bola tá contigo. Bom, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo, né? Acho que quem acompanha a gente já há algum tempo, ano passado até recordo, né? A gente fez um evento em Campo Grande, também um encontro ali rápido, que no curto prazo a gente deve retomar esses encontros aí, então fiquem atentos aí. Mas a gente já falava de uma possibilidade de soja abaixo de R$ 100 a saca para essa safra e ela aconteceu, né? Como a Brasil aqui, né, por conta de todos os problemas, a gente ficou batendo muita cabeça, né, querendo saber qual que era o número do tamanho da safra brasileira, se é 135 ou se é alguma coisa na casa de 155. Então essa divergência persiste. Tem alguns levantamentos aí que são divulgados abertamente. Então, para quem tem acesso aí a alguns materiais, consegue acompanhar como que está esse desenvolvimento da safra brasileira e expectativa. Então, pondera hoje, né, um tamanho de safra de 150 milhões de toneladas, que seria a segunda maior safra da história do Brasil. Um ponto, né, que explica essa situação, né? A gente olha para custo de produção, né, se o custo ali, o custeio da safra, basicamente, né, o operacional, semente, fertilizante, mão de obra, questões ali mais do dia a dia, né? Com um custo por hectare, base Mato Grosso, acima de R$ 5.000 a saca, né? R$ 5.000 por hectare, 5.100, 5.200, né? Esse número é do IMEA, se eu não me engano, perto de 5.200. Então, se você considera somente esse custo para fechar o custeio da safra em si, né? Você teria que estar produzindo uma produtividade hoje de 50 sacas por hectare, você teria que ter um preço ali acima de R$ 100 a saca para fechar essa conta. E hoje a realidade de Mato Grosso é um preço mais perto ali da casa dos R$ 90 a saca. Então, quando a gente olha para isso, o percentual de comercialização de safra também, né, da ordem aí a nível Brasil, próximo de 35%, né, ainda tem soja para entrar no mercado agora em março, abril, e isso ainda pode causar mais alguma pressão negativa de preços. Então, o preço de 110, 115, 120 que rodou em Mato Grosso, antes, né,
da definição dessa safra, dava uma margem bem tranquila, né? Bem tranquila no sentido, né, de você ponderar a situação de hoje. É óbvio que tinha que ponderar a situação de produtividade, situação de clima, mas para quem entrava ali 40%, 50% da safra, igual a gente vinha recomendando, né, nos nossos relatórios, nos nossos fatos ali de soja, fazendo uma trava de Chicago nos níveis ali de 13,50, $13 o bushel, é o que a gente vinha ponderando também. Então, quem seguiu essas recomendações, você teve ali com certeza um resultado, né, muito diferente da situação que está hoje. E aí fica relativamente mais tranquilo, né? Então, esse aqui é o ponto. E a gente volta a olhar também, né, para o agricultor, para esse cenário de milho, né? O susto desses últimos 2 dias aí, né, o final de fevereiro, né? A sexta-feira e a segunda-feira, né? Hoje é terça, dia 27. O milho na B3 aí caiu praticamente R$ 5 a saca, quase 10% de queda aí, né? O milho estava 64, 65 no começo da semana passada, ali perto do dia 23, 22, e tomou essa pancada, né? Um peso do cenário internacional na precificação. A gente olha a paridade de exportação do milho para a safrinha, né? Julho, agosto, setembro, ela é R$ 55 a saca. No nosso fato milho da semana passada, a gente recomendou, né? Milho de 64, 65 na B3, você está com spread de R$ 9 acima da referência de exportação. Faz uma fixação, faz uma defesa via B3, né? Pagava um custo ali de R$ 3 a saca para fazer uma defesa. Hoje você já estaria com um cenário mais confortável. E um outro ponto, né, que coloca uma pressão extra aí para o mercado do milho também, plantio da segunda safra está indo tudo muito bem, a gente está com praticamente 60% da área plantada, né? Os principais estados, Mato Grosso, Paraná, Mato Grosso do Sul, está indo dentro da média histórica, até mais avançado, né? Tem uma redução de área, sim, sendo contabilizada. Isso ajuda nesse avanço de plantio, ajuda, mas o ponto é que a gente está desenhando, né, um calendário de safra de milho bom, dentro de padrões normais. O que vai mandar é previsão de chuva, é comportamento de clima em março e principalmente em abril, para definir qual que vai ser essa real precificação do milho, né? Tem uma vertente de Chicago muito negativa, né? E o que acontecer aqui em relação ao clima vai ser precificado por prêmio de exportação, né? E ainda tem que ponderar a situação do dólar. Hoje um dólar de 4, perto dos R$ 5 ali, né, é um dólar interessante para fazer uma defesa também. Se a gente ponderar um dólar com potencial patamar ali de 4,60, 4,70, que é ventilado pelo, pelos analistas de dólar, analistas de economia, né, a gente teria um impacto na precificação de milho para esse ano de 2024, com certeza, mesmo tendo um cenário estressado de oferta aqui no mercado doméstico. E aí a gente volta, né? Qual que é a tendência de curto prazo? Se o milho está tendo essa queda na B3, isso ainda não respingou no físico, mas tende a respingar. Então a gente pode esperar alguma acomodação de preço do milho no mercado físico no curto e médio prazo, principalmente olhando o quê? Temos previsões de chuva relativamente satisfatórias para esses primeiros 10 dias de março. Então, por enquanto, o milho entra aí, né, numa vertente aí, né, tentando se sustentar no mercado doméstico, mas com potencial queda, né, que pode ser também efetivada aí, né, quando a gente olha a relação de preço soja-milho. Hoje a gente tem uma saca de milho em Mato Grosso, né, referência de R$ 42 a saca. Se você pega o preço da soja em Mato Grosso, ele está na casa de R$ 90 a saca. Uma relação histórica de preço, né, uma média de preço, né, um mercado equilibrado, ele tem uma relação de preços da ordem de 2,2 sacas de soja
para uma saca de milho. Hoje essa relação está mais baixa, né? Ou seja, ou a soja tem que subir ou o milho tem que cair para equilibrar essa relação. Então, potencialmente, né, como a gente não vê a oferta de soja agora tende a aumentar com o avanço da colheita, a gente está com 40% de área colhida e tem muito produtor segurando o milho. Ainda, né, resquício da safrinha do ano passado. Perdeu receita esse ano com a soja, né, por produtividade e por preço, uma combinação aí machuca de verdade em relação à caixa. E sobra aí, né, uma poupança que foi feita com o milho já está estocado há algum tempo, e tem aí uma potencial necessidade de dar vazão para esse milho, para equilibrar a caixa, para equilibrar a conta, e isso pode fazer o preço do milho ceder agora, principalmente aí em março, agora em diante, principalmente com uma perspectiva de clima ainda satisfatório e um cenário de calendário normal para a segunda safra. Então, acho que esses são os pontos aí que ficam de atenção. B3 na casa de R$ 60 a saca, é R$ 5 acima da paridade de exportação. Então, para quem tem milho para produção ou para estoque, né, precisa fazer uma defesa, ainda dá tempo de você resguardar alguma situação relacionada à margem. Para o comprador, a gente já vinha posicionando, né, o milho ali a 65, 63, 64. É um patamar tranquilamente possível de acontecer. Depende muito do estresse que acontecer com o mercado doméstico. Então, não tem nada aqui que dá para cravar com certeza em relação ao preço do milho, porque até então seria um cenário de futurologia e mercado e futurologia não combina muito. Tem que ficar aqui atento, tanto para o comprador quanto para o vendedor, é margem, proteção de margem, seja na compra, seja na venda. O mercado dá as oportunidades. Não é porque o mercado está com um cenário de baixa que isso vá efetivamente se concretizar, né? Qual a intensidade que esse milho vai cair, a gente não sabe. Mas para quem tem milho, para quem precisa comprar milho, tem oportunidade na mesa que a gente vem ressaltando aí nos nossos relatórios. E aí queria passar para o Rodrigo, né? A gente vem observando aí movimentos intensos em Chicago e na B3 aqui. Queria passar para ele o que ele está enxergando aí de novidade, de atualização desses últimos movimentos. Bom, vamos lá, Stefan. Na última sexta-feira saíram alguns dados importantes a nível de Estados Unidos, né, que refletiram bastante sobre a precificação no mercado de grãos em Chicago, e depois eu trago aqui para o Brasil, né, tanto B3 quanto mercado doméstico. Na última sexta-feira, o USDA reportou os dados de vendas semanais de soja, milho nos Estados Unidos. Geralmente esse dado ele sai na quinta-feira, mas por conta do feriado na segunda-feira passada por lá, esse dado saiu na sexta e foi um fator negativo a mais para as cotações de milho e principalmente soja em Chicago. A soja chamou bastante atenção, que o número reportado pelo USDA foi abaixo do consenso de mercado. Então, as vendas da soja norte-americana até a semana encerrada, em 15/2, ela atingiu cerca de 56 mil toneladas. É um número, de novo, abaixo do consenso de mercado. E se a gente pega isoladamente essas vendas semanais para safra 23/24, desde o início do ano safra deles, né, que começa em setembro do ano passado, foi o menor número. Então, isso refletiu sobre os preços em Chicago. Eu lembro que na manhã da última sexta-feira os preços até estavam trabalhando no campo positivo, fecharam o dia em queda, né? Se a gente contabiliza também o fechamento semanal para a soja em Chicago, tanto o vencimento março, que já está em aviso de entrega, quanto o vencimento maio, que é o atual vencimento mais líquido para a soja, foi a 10ª semana consecutiva de queda, né? Então, na sexta-feira aqui, o maio, ele fechou a $11,42 o bushel, e ontem e hoje apresentando uma pequena recuperação, né? Então, no dia de hoje ele vai marcando um fundo de preços no gráfico diário, né? Tem uma inflexão de preços e testando uma região importante que a gente também coloca nos nossos relatórios aqui, que é o 11,60, né?
uma importante região, porque é um strike ali que tem o maior volume de puts em aberto para o vencimento maio na Bolsa de Chicago. Já aproveitando, colocando o cenário para o milho, ele também fazendo um movimento similar, né? Marcando um fundo de preços hoje, fazendo essa inflexão, né? Apresentando máximas e mínimas superiores em relação ao dia de ontem. O vencimento maio na tela agora negociando a 4,23 dólares o bushel. Na semana passada, o vencimento março, que também está em aviso de entrega, já chamou bastante atenção. Ele voltou a negociar abaixo da referência dos 4 dólares o bushel pela primeira vez desde meados ali de novembro de 2020, né? Se a gente olha o contrato perpétuo. Então, assim, patamares bem abaixo, né, do que a gente vem observando ali, renovando importantes mínimas. E atrelado a esse viés de queda, o CFTC também reportou o relatório, né, que sai toda sexta-feira, nesse caso, contabilizando a posição dos fundos, não só dos fundos, né, dos outros players, mas a gente olha com bastante atenção o posicionamento dos fundos até 20 de fevereiro, e chamou muita atenção que os fundos renovaram, né, bateram o saldo, vem o maior saldo vendido, contabilizando futuros e opções de milho em Chicago de toda a história. Então, eles ultrapassaram o recorde anterior de abril de 2019 e até o dia 20 de fevereiro, os fundos atingiram um saldo vendido de 340.732 contratos. A grande questão que fica é se a gente tem um, um fundo, né, nesse patamar, se ele vai derrocar ainda mais, se essa posição vai ser carregada por mais tempo, né? Então, é um cenário de bastante atenção no momento. Para a soja, também eles ampliaram um saldo vendido, mas não é recorde, é a quinta maior posição líquida vendida em futuros e opções de soja, do grão de soja. O saldo vendido foi de menos 136.677 contratos, considerando também até o dia 20 de fevereiro. Então, esses foram os principais movimentos de Chicago, né, esses dados que saíram na última sexta e que ainda estão refletindo sobre os preços aqui na Bolsa. Os próximos direcionadores aqui, só chamar atenção para a semana que vem, né? Teremos aí o novo relatório de oferta e demanda do USDA, relatório WASD, que sai no dia 8 de março. E agora trazendo para o Brasil, como o Stefan colocou anteriormente, nós tivemos um forte movimento também de baixa aqui para os futuros de milho na B3, chamou bastante atenção também na sexta-feira, acompanhando esse viés negativo de Chicago. Alguns futuros de milho chegaram até atingir o limite de baixa na B3, né, que é 5% de variação negativa em relação ao preço de ajuste do dia anterior. Então, isso chamou bastante atenção. No dia de ontem, ele voltou a flertar com esses limites, também em alguns vencimentos, mas apresentou uma grande movimentação de baixa. Agora na tela o vencimento maio, trabalhando a R$ 58,92 a saca, né? Agora às 11h03 da manhã do dia 27. Então, um patamar que está abaixo, inclusive, do indicador CPEA Base Campinas, que é o indicador que baliza esses contratos futuros negociados aqui na Bolsa. O vencimento março um pouquinho mais acima, negociando a R$ 60,86 a saca. E o que chamou a atenção no dia de ontem ainda a relativa firmeza do preço físico do CPEA Base Campinas, né? Ele veio a R$ 63,11. Eu lembro que no podcast passado a gente até comentou a estabilidade do indicador, né? Que ele não saía dos R$ 62 a saca, do dia 9 ao dia 19, se eu não me engano, foi a segunda-feira passada, ele não tinha superado e nem perdido esse patamar de 62. No dia de ontem ele veio a 63,11, um pouco ainda mais firme. E aproveitando, até coloquei aí na planilha para ver qual era, desde quando, né, era esse menor valor para a soja Paranaguá. No dia de ontem, o indicador de soja veio a 114,97, uma queda em relação à segunda-feira anterior. E se a gente coloca, né, os dados diários, esse é o menor patamar para o indicador CPEA Paranaguá soja desde 23 de 7 de 2020. No dia de ontem, novamente, ele veio a 114,97.
R$ 97 a saca. Acredito que esses foram os principais movimentos aí para o mercado de grãos, tanto aqui na B3, mercado futuro e mercado físico, quanto para Chicago. Não sei se o pessoal tem alguma ponderação a mais, seja para grãos ou para mercado pecuário. Ô, Rodrigo, eu acho que só para pontuar, né, tem me chamado a atenção, a gente estava conversando antes aqui, né, sobre como o milho e o boi têm andado junto, principalmente nesses momentos de maior estresse do milho, né? Então, acho que Exato. vale a pena para quem está acompanhando o mercado futuro aí, ficar de olho nesse milho, principalmente se ele vier mais abaixo. Eu acho que ele vai ser um dos possíveis puxadores, digamos assim, de um boi a 220, 215, caso ele venha acontecer, né? Então, acho que vale a pena para quem acompanha milho e boi aí ficar de olho na movimentação do milho, porque toda vez que o milho tem forçado as suas quedas, né, mais intensas na B3, o boi tem acompanhado, principalmente nesses últimos dias aí. Então, acho que vale a pena, né, ficar de olho nessa relação aí entre boi e milho na B3, porque eles têm caminhado não na mesma proporção, mas cada vez mais juntos, digamos assim, principalmente quando acontecem quedas mais intensas. Sei, cara. Eu lembro que a gente até comentou isso, a Laura e o Stefan, na sexta-feira, né? O mercado vem em queda, futuro de boi gordo, mas eu lembro que na sexta-feira a gente estava observando esse forte movimento de queda para o futuro de milho, né? Atingindo o limite de baixa, a gente comentou sobre essa questão, né? Sobre influenciar o futuro de boi gordo. E pegando um gancho que a Laura comentou no início, aqui para o vencimento maio 24, o futuro de boi gordo, um patamar relevante que a gente tem marcado e tem observado aqui, os 230, né? Uma região, uma referência, que a gente também tem um grande volume de puts em aberto na B3, para o vencimento maio 24, e que até então o mercado ele não fechava abaixo desse patamar. Ele já chegou a trabalhar abaixo, né? Já atingiu mínima durante o pregão, mas ele voltava e fechava acima. E desde sexta-feira, na verdade foi na sexta-feira, que o BGIK 24, maio 24, fechou pela primeira vez abaixo dos 230 desde agosto do ano passado, em que ele já era negociado. Tinha pouca liquidez, mas já era negociado. Então foi a primeira vez que ele negociou abaixo dos 230 desde esse período. Ontem, apresentando mais uma movimentação de baixa, no pregão regular ele fechou a 227,05. Hoje também flertando com esses patamares, 227,30, então vale muita atenção e combinar, igual o Iago comentou, fazer essa relação. A gente até vai elaborar um estudo aqui de correlação para atentar, né, com esse movimento forte de queda do futuro de milho aqui na Bolsa, na nossa B3. Show, show de bola, é isso mesmo. Mas é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez todo mundo aí, e ficar um agradecimento para todo mundo que nos acompanha e está sempre dando feedback aí sobre os podcasts. E, mais uma vez, né, chamar todo mundo aí. Semana passada saiu o relatório do ciclo pecuário, caso que alguém queira aí, está disponível na nossa plataforma. Então, se vocês quiserem ver um pouquinho mais adentro sobre esse relatório do ciclo pecuário, que inclusive comenta sobre esse crescimento, digamos assim, da importância brasileira no mercado internacional, dá uma olhada lá. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Valeu, Obrigadão, pessoal. pessoal. Boa semana para todo mundo e até Obrigada, a próxima. pessoal. Boa semana para todo mundo aí.